Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia Clara. É um prazer imenso ter vocês aqui comigo para nós podermos conversar sobre as maravilhas que temos como promessa dentro da palavra do nosso Criador. E todas essas perspectivas são para que nós possamos edificar a nossa família, torná-la mais forte e alcançarmos todas as bênçãos prometidas por Deus na sua aliança. Meu nome é Rafael, eu tenho 36 anos de idade, sou pai de 4 filhos lindos, casado com uma esposa maravilhosa, sou uma pessoa simples e comum, que tem todos os problemas de uma família, mas ainda assim eu persevero em busca da aliança, da lei e das promessas que nosso Criador, que eu chamo de Ru, alguns irmãos chamam de Arruá, outros de Yahua, outros de Yahweh, outros de Javé, que esse maravilhoso Elohim, que esse maravilhoso Deus nos prometeu. E hoje nós vamos tratar especificamente sobre o nascimento, sobre o advento, sobre a proporção, sobre a colocada do nosso Criador na terra de um homem chamado Saulo, que nós conhecemos como Paulo e que causou muito conflito e divergência teológica no nosso mundo moderno. Para isso a gente vai investigar alguns fatores no decorrer da sua infância, após o seu nascimento, durante a juventude de Paulo, que para um sincero estudante da Escritura abre margem para algumas questões que são fundamentais para entender a teologia de Paulo, em detrimento à teologia de Yahushua HaMashiach, do nosso Redentor, Jesus Cristo. Durante toda a série de Paulo nós vamos ver essas diferenças e de forma alguma nós podemos pular o nascimento, a infância e a juventude de Paulo. Então hoje nós vamos nos deliciar com algumas informações aí, que alguns irmãos ainda não tiveram o privilégio de criar conexões e criar cenários dentro da sua mente por falta de uma visualização sobre a história de Paulo. E eis aqui o canal Bíblia Clara como ferramenta para isso. Esse vídeo ele tem alguns objetivos, né? A gente vai tentar responder o máximo de perguntas que nós conseguimos. Nós não vamos conseguir responder a todas as perguntas, mas nós temos um grupo de perguntas principal e nós temos, por um outro lado, as respostas que nós obtivemos através das escrituras, algumas respostas que nós conseguimos através de outros veículos extra Bíblia, e nós temos alguns conjuntos de hipóteses para outras respostas que nós não obtivemos. Então vamos dar uma olhadinha nesse conjunto de perguntas, para a gente ver se a gente consegue responder algumas delas. E já na primeira pergunta nós temos uma não resposta concreta. Mas vamos dar uma olhadinha e vamos tentar entender quando Paulo nasceu. Se ele nasceu em alguma época. Então a gente pode tentar aproximar uma data de nascimento para Paulo, mesmo que a gente não consiga bater o martelo. Outra pergunta é onde Paulo nasceu. Essa nós temos testemunhas dentro da Escritura, com palavras inclusive do próprio Paulo. Com toda a dificuldade que eu tenho de aceitar o apóstolo Paulo como um apóstolo, eu ainda assim preciso ouvir as palavras de Paulo, porque é assim que um juiz faz, pelas nossas palavras e pelos nossos atos. Então deixe com que Paulo diga algumas coisas. E essa pergunta Paulo responde, onde ele nasceu. E há também alguns relatos dentro da Escritura sobre alguns membros da família de Paulo, mas não todos. Então a gente pode também entender o contexto, além da época, além da cidade em que Paulo nasceu, o seu contexto familiar também. E aí nós já partimos para as perguntas que são o objetivo central desse vídeo, que é como foi a infância de Paulo, que eu não vou comentar nada agora, vamos deixar com que o vídeo comente isso. Os relatos sobre a juventude de Paulo, existe ou não existe relato sobre a juventude de Paulo? Sobre a infância nós sabemos que tem, agora sobre a juventude nós ainda temos alguma dúvida. E aí com as informações da infância de Paulo e do suposto conjunto de informações da juventude de Paulo, nós temos algumas perguntas acerca da história de Paulo. E eu coloquei aqui no canto inferior da tela tradução literal dos escritos de Nest Leand, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, 28ª edição. Esse aqui é o nosso texto base. Quando forem textos mais genéricos, de histórias que é comum, eu vou usar outras fontes bíblicas. Eu uso uma Bíblia em português, eu uso a Almeida Corrigida e Fiel. E por que eu uso a Almeida Corrigida e Fiel? Para conversar com as pessoas. Porque essa Bíblia aqui, ou então a Almeida Corrigida e Revista, ou então a Nova Almeida atualizada, são bíblias que as pessoas têm em casa, feitas para a nossa língua, feita para a língua brasileira. Então, precisando eu partir de um ponto, eu não vou partir do ponto do Novo Testamento em grego, exatamente essa 28ª edição de Nest Leand, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Eu vou partir dessa, mas quando eu acho que é necessário usar o verdadeiro Novo Testamento, esse daqui, eu vou usar. Então já está identificado na tela a fonte das nossas informações para este vídeo, tá? E aí, quando não for uma fonte muito necessária de averiguação, eu vou usar o texto comum.
Todas as pessoas usam, ou a maioria. Então vamos lá. Então vamos agora começar a checar as informações. A primeira informação que a gente tem, ou talvez que a gente precise ter, é a data de nascimento de Paulo, para a gente entender o contexto da sua época. E como eu mencionei anteriormente, é uma pergunta que nós não temos uma resposta concreta, nem por palavras de Paulo, nem pelos relatos de Lucas, e não há profecia sobre Paulo no Antigo Testamento. Ele alega que desde o ventre da sua mãe foi escolhido. E algumas das escrituras também apontam Isaías 49 para isso. Mas ali estava falando do servo do Senhor, do servo de Hur, do servo de Yahuá, do servo de Yahvé. Não estava falando de Paulo. Assim como Jeremias também foi escolhido pelo nosso Criador desde o ventre. Então nós não temos essa resposta em toda a escritura, nem pelas palavras de Paulo e nem extra biblicamente. Então vamos dar uma olhadinha no que alguns comentaristas falam sobre isso. Eu separei nas duas primeiras linhas o Edward Hisse e a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, que são materiais de estudos cronológicos sobre a Escritura. O Edward Hisse tem um material publicado aqui no Brasil, que é a Bíblia em Ordem Cronológica. Deixa eu tentar com o cursor do mouse ajudar a gente na leitura. A Bíblia em Ordem Cronológica, na primeira edição da editora Vida. E na página 1027 e 1029, nós temos uma aproximação sobre a data em que Paulo teria nascido. O Edward Hisse acredita que em cerca de 10 e 15 da Era Comum Paulo nasceu. E o nascimento de Yahushua HaMashiach de Jesus Cristo foi em 5 antes da Era Comum. E aí a Casa Publicadora da Assembleia de Deus acredita que seja em 5 da Era Comum, mas eles colocam uma interrogação, e eu sou justo, eu coloco a interrogação que eles colocaram, eu estou colocando também. E na Bíblia de Estudo de Ordem Cronológica, primeira edição, em 2015, no A36, eu acredito que esse A36 seja apêndice 36. Está logo no início da escritura. Deixa eu colocar essas escrituras aqui na telinha para a gente poder ver. Eu estou com o mapa aberto aqui. Essa é a Bíblia de Estudo da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, em ordem cronológica, e essa aqui é da editora Vida. Essas Bíblias me ajudaram muito, especialmente essa. Mas eu consegui ver erro nessa daqui também, tanto por analisar o hebraico quanto por analisar a ordem. Essa Bíblia aqui, eu não uso ela para nada na ordem cronológica. Ela é uma Bíblia de ordem cronológica, mas ela tem excelentes ilustrações, tem excelentes mapas. E ela é uma Bíblia de renovação, ela é uma Bíblia de aplicação pessoal para uma teologia reformada, renovada. Então, teologicamente, eu não uso nada dela, mas eu não sou ignorante, no sentido de ignorar as informações. Então, eu leio. Agora, convenhamos, é uma Bíblia excelente para mapas e outras coisas. Eu tenho também a opinião do Russell Norman Champlin, que talvez seja o maior comentarista bíblico que temos em língua portuguesa. Ele não é brasileiro, ele é americano, mas ele deixou um grande legado de comentários bíblicos aqui pro Brasil. E ele está na minha lista de desejos lá na Amazon, juntamente com uma outra coleção também, que eu esqueci a editora agora, eu nunca lembro de olhar para falar aqui para vocês, mas é uma coleção também grande. E eu gosto de ter as coleções, gente, mas eu já afirmei isso em todos os vídeos meus anteriores. Eu tenho as minhas próprias opiniões, porque eu leio nos idiomas originais. Quem já viu os vídeos mais antigos do canal sabe que eu sou raiz para essas coisas. E eu não gosto de forma alguma de ser taxado de ignorante, de ignorar as informações alheias. Então eu busco também outras fontes de informação quando eu acho no mínimo curioso. Eu falo, gente, peraí, cara, tem um negócio errado aqui no Antigo Testamento, dentro da Torá. Por exemplo, Deus falou que a 4ª geração voltaria para a Terra Prometida, e quem voltou na verdade foi a 7ª. Deixa eu ver a opinião de outras pessoas, aí eu vou lá e leio a opinião das outras pessoas. Eu não quero me alongar nesse assunto. Então o Russell Norman Champlin, nosso amigo Champlin, nosso irmão Champlin, acredita que tenha sido na primeira década da Era Comum, do primeiro ano da Era Comum, para o nascimento de Paulo. Isso está na página 120 da Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, no volume 5, na primeira edição, página 120, publicada pela editora Agnus. E para o nascimento de Jesus teria sido em 4 antes da Era Comum. Então eu já separei 2 informações de Bíblia em ordem cronológica, a opinião do maior comentarista que temos aqui no Brasil, disparado, o Russell Champlin é o maior comentarista que tem aqui. E eu coloquei também 3 Bíblias que eu tenho, que são a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de Tradução Ecumênica e a Bíblia do Peregrino. Sendo a Bíblia de Jerusalém uma opinião muito distante da opinião do Edward Hisse, que é um cronologista bíblico. Dá uma olhadinha. O Hisse acredita que tenha sido entre 10 e 15 da Era Comum. A Bíblia de Jerusalém como um todo, porque eu acredito que tenha alguém que revisou essa informação ali, o editor final. Ele acredita que seja entre 1 e 5 da Era Comum. Olha que distância do Edward Hisse, que acredita que seja entre cerca de 10 e 15 da Era Comum. E cerca de 10 e 15 você trabalha com a margem de variação ali de no máximo 20 e 25%. Então, por exemplo, 25% abaixo de 10 seria no ano 7
da Era Comum entre os 7 e 8, que ainda estaria 2 anos depois da última possibilidade da Bíblia de Jerusalém, que taxou, não colocou nem cerca de 1 a 5 a Bíblia de Jerusalém, ela colocou entre 1 e 5, ela não deu uma margem ali de variação, diferente com o nascimento de Yahushua HaMashiach, que ela colocou uma interrogação, colocou entre 7 e 6 antes da Era Comum. A Bíblia de Tradução Ecumênica, que também é uma Bíblia muito legal para ver comentários, assim como a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia do Peregrino aí embaixo, ela colocou o nascimento de Paulo entre 5 e 10 da Era Comum e especificou que é cerca de entre 7 e 6 antes da Era Comum, mas ainda colocou uma interrogação. Isso está na página 2394 da terceira edição, publicado pela Edições Loyola. E salvo os devidos créditos também a editora Paulus, sobre a Bíblia de Jerusalém. Agora, uma outra Bíblia da editora Paulus, que é a Bíblia do Peregrino, coloca uma informação diferente, da Bíblia de Jerusalém. Coloca o nascimento de Paulo entre 5 e 10 da Era Comum e converge sobre o nascimento de Yahushua HaMashiach, de Jesus, com a Bíblia de Jerusalém de tradução ecumênica. Coloca cerca de 7 antes da Era Comum. Isso está na página 2551 da primeira edição de 2017. Eu tenho essas Bíblias. Então, se nós pegarmos agora numa faixa, num range, entre o dado mais antigo e o dado mais recente sobre o nascimento de Paulo, nós temos ali uma variação muito grande entre 1 da Era Comum e cerca de 15 da Era Comum. E se nós colocarmos todos esses dados, cerca de 5, cerca de 10, cerca de 15, 5 interrogação, a primeira década da Era Comum, que ou seja, entre 1 e 10, entre 1 e 5 da Era Comum, entre 5 e 10, 2 vezes ainda, a Bíblia de Tradução Ecumênica do Peregrino, nós temos uma média de cerca de 7 da Era Comum. Eu até botaria também uma interrogação, mas assim, é uma média. Pra gente entender, Paulo nasceu mais ou menos ali cerca de 7 da Era Comum. E a mesma coisa fazendo sobre o nascimento de Jesus, o mesmo cálculo, seria entre 7 de antes da Era Comum e 4 antes da Era Comum, o que dá uma média de 6 se pegarmos todos os dados isolados também. Então, há uma diferença de idade aqui na última linha da última coluna de cerca de 12 anos entre Yahushua HaMashiach e Paulo. Tá? Então, o nosso foco é na data de nascimento de Paulo, apesar de eu ter de bônus, de brinde, ter colocado algumas pesquisas feitas pelos nossos irmãos, que publicaram nas editoras e colocaram dados para a gente que eu pude compartilhar com vocês. Vamos dar uma olhadinha agora na cidade de nascimento de Paulo.